Seja bem-vindo a mais um vídeo do Eletrônica 24 Horas. Nesse vídeo, vamos mostrar algumas características dos instrumentos amperímetro e voltímetro do Faustat. Então, estamos aqui na tela inicial, né, tela em branco, e vamos montar aqui, olha, um divisor de tensão. O que é um divisor de tensão? São duas resistências ligadas em série. 1K, 1K. Vamos mudar aqui, ó, colocar 10K e 15K. Então, espero que você conheça o que é o circuito série. E vamos conectar uma bateria ao circuito. Ops, isso aqui é um erro que eu cometo muito fácil. Eu estou ainda no modo inserir resistor, e aí eu preciso mudar para o modo inserir conexão, senão dá aquilo que aconteceu, tá? Então isso é normal, é questão de treinar muito. E eu vou ajustar, eu vou especificar isso aqui para 12 volts. Não precisa pôr V, tá? Ele entende como sendo volts. E aqui ele observe que ele não mostra qual é o valor da bateria. Então a gente tem um recurso. T minúsculo, letra T minúscula, eu escrevo um texto. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou escrever 12 volts, tá? Que eu quero que o leitor, a pessoa que vai ver. E aqui eu vou pôr tamanho 15, tá? Olha lá, 12 volts, tá? E também vou dar um nome genérico para isso aqui, ó. Vou chamar isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, de o quê? VCC, que é um nome que a gente costuma dar para as nossas baterias em eletricidade e eletrônica. E também vou dar nome para os resistores, para as resistências. Tá? Por exemplo, aqui, ó, vou chamar de R1. Vou chamar de R1. E vou diminuir um pouco mais o tamanho do fonte para 12. Para ficar compatível aqui com o tamanho do fonte que dá resistência. Ctrl+C, Ctrl+V, R2. Tá? Fica bonitinho, olha aí, ó. Se você quiser, por exemplo, colocar no Word esse circuito, né? Você copia isso aqui e põe lá no Word, vai copiar certinho. Beleza. Eu quero calcular a tensão no R2 antes de medir. Como que é a fórmula que dá a tensão em uma resistência em um divisor de tensão? VR2. Como é que eu calculo? VR2 é igual R2, eu já vou trocar os valores, tá? Vezes VCC dividido por R1 mais R2. Então, essa é a expressão que dá tensão em qualquer resistência num divisor de tensão. Caso você não conheça isso, visite o meu site, Eletrônica 24H, e lá no curso Eletricidade Básica em CC, tem um índice lá, você vai ver a associação séria. Então, vamos substituir aqui, olha. Então, aqui é quanto? 15K. Quanto que é a bateria? 12 volts. Aqui fica, então, 10K mais 15K. Eu vou pegar a minha máquina de calcular. Cadê minha máquina de calcular? Tá aqui, ó. Então, qual é a conta que eu vou fazer? 15 vezes 12 dividido por 25. Então, vamos lá. 15 vezes 12 igual dividido por 25. Olha lá, 7,2 volts. Então, o valor da tensão que eu vou medir é 7,2. É assim que você tem que fazer, né? Primeiro, obter o valor calculado, aprender a resolver, depois eu vou lá e meço. Então, como é que a gente mede tensão? Usando
um voltímetro. Então, eu vou ligar aqui um voltímetro, ó. Sempre lembrando que eu tenho que ligar ponto com ponto. Ponto com ponto. Se ligar fora disso, fica vermelho e não vai funcionar. Observe que aqui está ao contrário, né? Se eu medir, vai dar menos o valor, né? Então, eu venho aqui, clico com o botão direito, inverter. Pronto. Eu vou sair do modo voltímetro, né? Senão já viu, né? Ó, é só apertar a tecla W, né? Ou vir aqui. Então, tá no ponto, ó. Aqui e aqui, ó. Eu vou parar aqui, ele já deu, né? Eu tinha que ter parado lá, né? Mas eu já fui. Então, o valor medido não deu igual ao valor calculado, ao valor correto. Por quê? Porque quando você insere um voltímetro, ele tem uma resistência interna, que no exemplo aqui é 10 mega. Então, dependendo do valor da resistência em cima da qual eu estou medindo, ele introduz um erro. Depois nós vamos ver que se ao invés de 10K eu colocasse 1K e aqui 1,5K, ele ia dar o valor correto. Mas antes vamos ver como é que eu posso mudar isso. Aumentando a resistência, ó. De 10 mega, ó, ficou bem alto aqui, só para... Na realidade, pelo que eu sei, aqui eu fiz com 100 mega, ele já vai dar, olha aqui, ó. Ó, continuar, 7,2. Em outras palavras, o 100 mega em relação ao 15 é como se fosse infinito, né? Se você der duplo clique aqui, ó, ele diz aqui que resistência série, ela é infinita no caso ideal, que a gente sabe que o instrumento não é ideal. O que acontece é que quando a resistência interna do instrumento for muito maior que a resistência do circuito, ele dá o valor correto. Não tem erro. Ok? Muito bem. Então, procure pesquisar sobre essa questão. Eu aqui fui muito superficial. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui de novo 10 mega, que a gente sabe que ele vai indicar um outro valor, o valor menor, porque tem o chamado efeito de carga. Só que nós vamos trocar aqui os valores, ó. Vou parar aqui, ó. Ó. Vou pôr aqui 1K, e aqui 1,5. Quer dizer, eu dividi por 10. Olha o que vai acontecer, ó. Ó, continuar. 7,2. Então, entenda isso perfeitamente, porque isso é muito importante. Quer dizer, a resistência interna é 10 mega, mas esse 10 mega, quando é comparado com 1,5K, é como se fosse infinito. Antes, como eu tinha aqui 15K, quando eu comparo com 10 mega, não é. Por isso que dá um erro. Compreendido? Muito bem. Então, vamos agora fazer o seguinte, né? Eu vou salvar esse circuito, né? Salvar como, tá? Eu vou pôr um... eu já tinha salvar, ok? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou deletar tudo para mostrar uma outra coisa para vocês. Eu vou colocar agora uma tensão alternada senoidal, que é a tensão da nossa rede, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, tensão alternada, tá? Aqui, ó. Se eu der duplo clique, eu posso fazer algumas configurações. Para começo de conversa, mudar a frequência para 60 Hz. E aqui é o valor, ó. É o valor máximo. É o valor de pico. Então, aqui eu vou pôr 110 volts RMS. O que é RMS? Root Mean Square. Valor eficaz. Toda a tensão que você vê em qualquer equipamento, se ela for alternada, é eficaz. E como que eu meço? Com um voltímetro para CA. Aqui eu vou colocar o 110, né? Porque ele não mostra, né? Então, é o T, né? Aperta a letra T, né? E escrevo aqui, ó. 110 volts. Vamos pôr um valor menor, né? Tá? Ok. Então, esse valor
é eficaz. Não precisa dizer que é eficaz. Ele é, por norma, eficaz. Se eu quiser especificar o valor de pico, eu tenho que escrever tanto de pico. O voltímetro não mede valor de pico. Então, o que nós vamos fazer aqui é exatamente inserir o mesmo voltímetro, né? Ó, cadê o voltímetro? Aqui, ó. Tá? Eu venho aqui, coloco ele aqui, ops, né? E insiro o fio, né? Aqui e aqui. Deixa eu parar aqui, né? Porque ele não vai indicar, primeiro, que está negativo. Então, eu vou inverter. E segundo, dando duplo clique aqui, ó, deixa 10 mega aqui, que não vai fazer muita diferença. Mas eu tenho que mudar aqui. Olha aqui, ó. Ele vai medir o quê? O valor eficaz. Na realidade, o nosso voltímetro ele mede até valor de pico, né? Ó. Um voltímetro de verdade, aquele que a gente tem no multímetro, ele mede isso aqui, ó, valor eficaz. Então, quando eu começar lá a simular, ó, olha lá, 110, que foi o que eu coloquei aqui, certo ou não? Bom, aqui nesse ponto, eu vou colocar uma coisa legal. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, o valor de pico é 155,5. Eu não preciso dizer que é pico, ó, tá vendo? Ó? Tensão máxima. Quando é eficaz, o valor que eu ponho aqui, eu tenho que escrever RMS. Então, eu vou dar OK. Se eu medir, olha só como vai dar o mesmo valor. Tá? Esse 110 volts é o valor eficaz desse pico. A gente pode enxergar melhor se eu fizer uma coisa legal aqui. Ó. Eu quero ver a forma de onda. Como é que eu vejo forma de onda? Usando um instrumento chamado osciloscópio. Tá? Eu cliquei com o botão direito e apareceu isso aqui que eu vou aumentar, né? Tá muito pequenininho aqui, ó. Tá? E eu tenho que configurar, olha, quer ver? Eu tenho que entrar aqui na engrenagemzinha, tá? Ele tem 8 divisões, que é o número de divisões na vertical. E se eu tentar ver nessa escala, não dá. É muito pequeno, porque o valor da tensão que vai aparecer lá é muito alto. Então, eu venho e mudo para 50 volts por divisão. Então, vou lá. Vou parar aqui para a gente enxergar melhor. Essa tensão é essa aqui, ó, que tem 110 volts de valor eficaz e 155,5 volts de valor de pico. A gente costuma medir não o valor de pico, mas valor de pico a pico. Desse pico até esse aqui, ó, pico negativo, pico positivo. Aqui ele já está indicando o valor máximo, tá? Mas de qualquer forma, eu vejo aqui, ó, eu vou ler aqui quantas divisões tem. 1, 2, 3. Dá para ver que ele passa um pouquinho. Eu não vou conseguir ler esse pouquinho quanto que é. Então, eu vou adotar 155. Aqui também tem 1, 2, 3, 4. Tem? Por que tem 3? Ó? Ah, não, é 3. 1, 2, 3. 3 vezes 50 volts por divisão, mais ou menos 150. Na realidade, ele passa um pouquinho aqui, ó. Eu não consigo ler isso aqui, ó. Na escala de 50, quanto que é? Só esse tiquinho? Não sei. Então, para todos os efeitos, qual é o valor de pico a pico? Em torno de 300 volts, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 50. Tá? Eu sei que eu estou cometendo um erro. Por conta que eu estou fazendo uma leitura analógica. Eu sou um ser humano, sou eu que estou lendo. Não é o instrumento que está lendo, tá? Muito bem. Então, eu tenho aqui essa tensão, vamos lá de novo, que tem valor de pico 155,5, que é daqui do meio, aqui é o zero, tá vendo? Isso aqui é o zero. Até aqui. Ou 310, que é 155,5 vezes 2, dá mais ou menos uns 310 volts de pico a pico. E 110 volts de valor eficaz, que é o que ele está medindo aqui, ó, tá vendo? 109,966. Tá? Porque na realidade não é 155,5, é 155, quer ver aqui, ó,
Vamos pôr mais um valorzinho aqui, ó, 6. Só para mostrar para vocês essa história da eletricidade. Ele deve chegar mais perto do 110, tá? O valor correto estava correto já, 109, tá? Não existe isso, tá? É o valor correto. Aliás, cá entre nós, a tensão da rede de vocês, ela não fica constante. Ela dá uma oscilada assim, para cima e para baixo. Ok? Que mais? O que a gente tinha que mostrar era isso, quer dizer, o voltímetro, ele, por exemplo, aqui, uma coisa que eu nunca, sinceramente, eu nunca tinha visto, né? Se eu vier aqui colocar a medida dele onde estava o valor? Ah, não, não é aí, ó. Olha só, a gente até às vezes esquece, porque eu quase não uso isso. É aqui, ó. Ó, tá? Eu vou colocar aqui, ó, valor máximo. Olha lá. Lembrando que o instrumento de verdade não faz isso. O voltímetro de verdade. E esse aqui mediu, ó, 155,56 volts de pico. Olha aí, eu estou começando a descobrir esse cara, porque tem uns 6 meses que eu conheço ele. Ele é muito bom, tá? O Faustad. Mas precisa conhecer. Eu ainda não conheço cada cantinho daqui. O principal eu estou passando para vocês. Tá bom? Eu sempre usei muito o Multisim. Eu tenho, inclusive, em casa instalado nessa máquina aqui, o Multisim. Eu comprei uma licença. E eu estava usando o Multisim Online. Não sei se vocês conhecem, que é muito bom também. Só que o voltímetro dele não é assim. Ele tem uma coisa chamada probe de tensão e probe de corrente. Mas também eu recomendo. Só que ele vai sair do ar em setembro. E eu já até tirei minha conta de lá. Também não se esqueçam que tem um outro software muito bom que é o Tinkercad. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, tá certo? É mostrar que o voltímetro tem uma resistência interna. Portanto, eu preciso ter cuidado na hora de medir uma tensão, porque eu vou medir tensão em geral, nos terminais de uma resistência. Mas falta uma coisinha aqui, ó. Vou tirar aqui, ó, deletar, ó. Eu vou colocar aqui uma resistência. Então eu vou ter aqui uma corrente. Como é que a gente calcula essa corrente, hein? É fácil. Que lei que a gente usa? Pode falar para você mesmo aí. I vai ser igual a V dividido por R. Onde o V é a tensão eficaz. Porque o instrumento chamado amperímetro, que eu vou já colocar, ele mede o valor eficaz. E essa tensão é alternada, né? Varia, está toda hora variando. A corrente também vai variar. Então, eu vou dividir o valor eficaz. Vamos fazer a conta aqui? Quanto que é o valor eficaz? 110 volts. Qual é o valor da resistência? 1K. E essa conta dá quanto? 110 dividido por 1. Dá 110. O quê? Miliampere, não é mesmo? Porque é volts dividido por quilo. Se fosse volts dividido por ohm, daria ampere. Então, miliampere. Beleza. Aí eu vou inserir o instrumento. Como é que a gente mede corrente? Com amperímetro. Como? Eu tenho que abrir o circuito. Ou aqui, ou aqui. E vou inserir o amperímetro. Cadê ele? Está aqui, ó. Olha. É o mesmo que a gente usa para CC. Só que eu tenho que entrar aqui, ó. E olha aqui, ó. RMS. Então, na hora que eu der OK aqui e continuar aqui, o que eu vou enxergar aqui? Adivinha? 110 miliampere. Olha ela. 110 miliampere. Então, essa é a corrente alternada nesse circuito. Agora sim, agradeço a atenção de vocês e vamos terminar por aqui. Em outras aulas a gente vai fazer mais coisa, acredite. Tá? Então, até mais.